O Covid-19 é uma doença respiratória viral aguda que pode predispor a trombose nas circulações venosa e arterial devido à inflamação excessiva, ativação plaquetária e disfunção endotelial, além de estase. Isso é importante porque daqui a pouquinho a gente vai verificar o quanto é importante todo esse processo patológico que o vírus causa no endotélio do vaso. E, além disso, a coagulopatia que acontece na infecção grave ela é semelhante à coagulopatia induzida pela sepse, CIVD e a microangiopatia trombótica. Eu lembro a vocês que uma trombose, uma situação de coagulação intravascular, seja arterial ou venosa, já foi preconizada por Vichel há bastante tempo atrás, que ela está baseada em um tripé, que é caracterizado pela estase venosa, lesão endotelial e hipercoagulabilidade. E, de alguma forma, o vírus interfere nesse equilíbrio, tá? E por isso a gente pode ter um estado de hipercoagulabilidade de trombose dentro do vaso sanguíneo. Estou mostrando aqui uma imagem geográfica que mostra uma embolia pulmonar. Aqui é a geografia do pulmão direito, pulmão normal, e aqui é a geografia do mesmo paciente, só que com o pulmão esquerdo, que a gente observa uma rarefação vascular no ápice pulmonar direito. Isso é uma trombose, uma embolia pulmonar. Tá? Então, situações como essa podem acontecer no paciente com Covid-19. E é um assunto que está sendo estudado, então nós não temos ainda uma evidência forte nessa área, mas de qualquer forma já se sabe que existem algumas alterações da coagulação na doença, um aumento na geração de trombina, uma baixa fibrinólise, um aumento do dedímero, inclusive é um marcador bastante importante da doença, e o dedímero tem uma relação com o prognóstico. Quanto maior o dedímero, pior para o prognóstico do paciente, pois reflete a intensidade do processo inflamatório. Há uma tendência de redução na contagem plaquetária e um aumento de fibrinogênio. Então, a ocorrência de todos esses fatores pode contribuir para uma situação de hipercoagulabilidade intravascular. Bom, de qualquer forma, o efeito da infecção pelo Covid-19 é regulado por diversos fatores pró-inflamatórios, que se chama da tempestade de citocinas, que associado a uma hipoxemia contribui para o aumento do risco de trombose. E nesse contexto, a gente tem que lembrar que a heparina, além do efeito anticoagulante, ela também tem um efeito anti-inflamatório e antiviral. Então, a heparina ela é uma droga que pode ser interessante nesse processo, apesar de não haver ainda evidência científica suficiente para a utilização dela de uma forma extensiva, mas ela é potencialmente uma droga que pode ser usada durante esse tratamento. Tá? E por isso, como existe um risco grande de trombose, se recomenda estratificação de risco para todos os pacientes hospitalizados. E essa estratificação, pelo menos dentro da área de coagulação, ela tem que ser feita com relação ao risco de tromboembolismo venoso, que a gente chama de TEV, e com o risco de dessangramento. São situações opostas. Em uma, a gente vai ter oclusão vascular e a outra a gente vai ter o sangramento. O risco de TEV se faz com scores. Já existem alguns scores, um deles eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que é o Caprini, é um dos mais famosos e o que a gente mais usa na prática, mas o que se recomenda é que se use o score de risco da instituição que você está trabalhando. Tá? E é importante também fazer a estratificação do risco de sangramento. Por quê? Porque se o paciente tiver um risco alto de sangramento, pode ser que ele tenha uma contraindicação à anticoagulação sistêmica. Então, é um contrabalanço. As duas coisas elas têm que ser avaliadas. E a estratificação de risco de sangramento ela pode ser feita no score de risco de sangramento. Tá? Já existe a tradução para o português, vocês podem conseguir esse score, é bastante interessante, e se preconiza que o risco alto acontece quando o score for maior ou igual a 7. Bom, com relação aos fatores de risco para trombose vascular,
existem vários fatores de risco, como idade elevada, imobilização, presença de cirurgias, história anterior do tromboembolismo venoso, câncer, trombofilias, anestesia geral, uso de estrógenos, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, situação de paralisia. Então, existem vários fatores de risco importantes que precisam ser avaliados nesse tipo de paciente. O que acontece? Alguns pesquisadores acabaram organizando esses fatores de risco em escalas de estratificação de risco. Uma delas é o modelo de avaliação de risco de Caprini. Ele é bem interessante porque, inclusive, o que a gente mais usa nos guidelines para avaliação de risco de tromboembolismo venoso. Tá? Então, ele é organizado em grupos e se pontua por cada um desses grupos. Por exemplo, se o paciente tiver uma idade de 41 a 60 anos, for submetido a uma pequena cirurgia, tiver um IMC maior que 25 quilos, tiver um edema em membros inferiores, presença de varizes, sepse, doença pulmonar grave, ele vai ganhar 1 ponto. Se ele tiver uma idade entre 61 e 74 anos, for submetido a uma cirurgia artroscópica, uma grande cirurgia aberta, uma cirurgia laparoscópica, uma cirurgia para câncer, ele ganharia 2 pontos. Já se ele tiver uma idade superior a 75 anos, uma história anterior de tromboembolismo venoso, uma história familiar de tromboembolismo venoso, tiver um diagnóstico da presença do fator 5 mutante de Leiden, um lúpus um anticoagulante lúpico, protrombina 20-21-0A. Então, tudo isso contribui para que ele ganhe 3 pontos. Cada uma dessas doenças contribuiria por 3 pontos, tá? Se ele tiver um AVC isquêmico no último mês, for submetido a uma artroplastia letiva, fratura de quadril, ele ganharia 5 pontos. Então, ao final dessa avaliação, que é uma avaliação clínica, o que se faz? Se soma a pontuação e se estratifica o risco. Se ele tiver uma pontuação de 0, é porque ele tem muito baixo risco de desenvolver um tromboembolismo venoso. Se ele tiver um baixo risco, de 1 a 2. Se tiver uma pontuação de 3 a 4, ele tem moderado risco. E se tiver uma pontuação acima de 5, ele tem um alto risco de desenvolver tromboembolismo venoso durante aquela internação. Então, esse modelo é um modelo muito importante para a gente avaliar um paciente internado, inclusive qualquer paciente internado, inclusive pelo COVID. Eu lembro a vocês que isso é importante para todo profissional que trabalha num hospital, porque 10% da mortalidade que ocorre em um hospital ocorre por tromboembolismo venoso, por embolia pulmonar. Tá? Então, essa situação ela precisa ser incorporada e precisa ser uma rotina de todos nós que trabalhamos ou trabalharemos em um hospital. Bom, voltando ao COVID, o pessoal da Itália, coordenado pelo professor Paolo Pelosi, ele recomenda a profilaxia para trombose, para TVP, tá? Com heparina não fracionada. Porque existem 2 tipos de heparina, basicamente, heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular. Então, ele recomenda a profilaxia para trombose para todo mundo com heparina não fracionada. E ele sugere, principalmente, que quando o didímero for maior que 5.000 unidades internacionais, se entre com anticoagulação plena. Por quê? Porque a profilaxia se usa subdose, uma dose um pouco menor que a dose que se usa para anticoagulação plena. E se o dedímero for alto, maior que 5.000, se anticoagula com dose para anticoagulação plena do paciente, com a meta de atingir o TTPA entre 1,5 e 2, tá? 1,5 a 2 vezes o TTPA anterior à anticoagulação, principalmente naqueles pacientes críticos, naqueles pacientes que são internados em UTI. Eu vou falar um pouquinho sobre o que existe de evidência científica na área. Tá? Na verdade, é algo que está começando a ser estudado, está começando a ser desvendado. Existem algumas recomendações e algumas coisas que já estão sendo provadas cientificamente. De qualquer forma,
a profilaxia farmacológica de tromboembolismo venoso é muito recomendada em todos os pacientes hospitalizados com Covid-19. Quando eu falar recomendação, é porque ainda não existe prova científica disso. Existe uma recomendação para que seja feita. O risco de tromboembolismo venoso, ele deve ser avaliado em todos os pacientes internados, da forma como eu já falei para vocês. E, principalmente, deve-se avaliar a contraindicação, até mesmo diante do risco de sangramento, pelos scores específicos. Se tiver indicado a utilização farmacológica da heparina, ele deve ser feito. E a profilaxia farmacológica, com certeza, ele tem que ser feito em pacientes de alto risco, que são os pacientes que têm o maior risco de desenvolver tromboembolismo venoso. E deve-se fazer uma avaliação também do clearance de creatinina. Se o clearance de creatinina for maior que 30 ml por minuto, deve-se usar heparina de baixo peso molecular. Se for menor que 30 ml por minuto, está indicado o uso de heparina não fracionada. Tá? A indicação de uso de heparina de baixo peso ou heparina não fracionada não está relacionada ao clearance de creatinina. Apenas, o que significa que quando o clearance estiver menor que 30 ml por minuto, a heparina a ser utilizada deve ser heparina não fracionada, mas acima de 30 você pode usar qualquer uma das duas. A profilaxia deve ser administrada durante todo o período de internação, desde o primeiro dia até o dia da alta, tá? E recomenda-se que seja estendida por 7 a 14 dias. Essa recomendação também ainda não está definida cientificamente. É apenas uma recomendação. Devido ao alto grau de hipercoagulabilidade, seria interessante que o paciente continuasse mais 1 ou 2 semanas usando heparina, mesmo após a alta hospitalar. E no caso de contraindicação ao uso de anticoagulantes, que existem algumas contraindicações, deve-se usar a compressão elástica de membros inferiores através de meias elásticas, ou então associada à compressão pneumática intermitente, que ele deve ser feito principalmente em pacientes imobilizados, aqueles pacientes acamados em deambular. Isso associado à profilaxia farmacológica, sempre quando indicado. E um dado interessante é que quando você tiver uma contagem de plaquetas, e alguns pacientes vão ter uma plaquetopenia, uma contagem de plaquetas menor que 30 mil unidades, 30 mil plaquetas por milímetro cúbico, ou em caso de sangramento, você não deve usar a profilaxia farmacológica com heparina, pelo risco de sangramento. Nesse caso, você deve fazer a profilaxia, só que a profilaxia mecânica. Tá? O que seria essa profilaxia mecânica? Seria o uso de meias elásticas de média compressão, o uso de compressão pneumática intermitente, a fisioterapia específica. Então, todo o arsenal para profilaxia mecânica deve ser usado. Porém, muitas vezes está contraindicado ao uso de heparina. A farmacoprofilaxia, que é a profilaxia com heparina, deve ser realizada na fase pré-hospitalar em alguns casos, porém isso não está definido cientificamente ainda. Tá? Isso é uma recomendação em alguns casos, principalmente naqueles pacientes com fatores de risco pré-existente para tromboembolismo venoso, tá? Como mobilidade reduzida, aquele paciente acamado, o paciente obeso, o paciente que tem tromboembolismo venoso anterior, o paciente com câncer ativo. Esse paciente talvez se beneficie com a profilaxia com subdose de heparina na fase pré-hospitalar. E, em geral, como a gente faz essa profilaxia? A gente usa enoxaparina, 40 miligramas, 12 em 12 horas, tá? Principalmente para aqueles pacientes com múltiplos fatores de risco para TEB, mensurados através de um score de risco como o de Caprini. Não há evidência científica para o uso de doses terapêuticas de heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular, isto é, anticoagulação plena ainda não está definida cientificamente para todos os pacientes, a não ser aqueles com critérios diagnósticos estabelecidos para tromboembolismo venoso. Tá? Por quê? Porque há alguma discussão
sobre anticoagulação para todos os pacientes diante do risco de hipercoagulabilidade vascular na doença. Então, portanto, ainda não há recomendação como padrão tratamento de anticoagulação plena para todos os pacientes com COVID-19.